Olá, eu sou Creuza Hungria, do canal Belo e Santo, e hoje eu estou aqui numa alegria muito grande, iniciando esse mês mariano com um entrevistado profundamente devoto de Nossa Senhora e que tem realizado um trabalho muito santo, muito bacana nas redes sociais, evangelizando, levando o povo a rezar, que é o irmão Luiz Maria do Instituto Hesed. Olá, irmão Luiz Maria. Paz de Cristo, Dona Paz, Creuza. irmão. Uma alegria estarmos juntos, para a glória de Deus. Amém. Muita alegria mesmo, muita honra. Amém, amém. Eu também, muito feliz. Que para bom. Evangelizar, né? É verdade, estamos aqui para isso, né? Amém. Essa é a missão. Mas se apresente para os que estão nos acompanhando, né? Muitos já te conhecem, eu tenho certeza, mas fale um pouco da sua pessoa. Quem é o irmão Luiz Maria? O irmão Luiz Maria é um pobre pecador que está aqui, né? Em nome do Senhor. Eu conversava antes com a Dona Creuza e ela dizia o sim que ela deu à Nossa Senhora. Quando a Nossa Senhora chama, quando Deus chama, a gente repete como Nossa Senhora. Eis aqui a escrava, o escravo do Senhor. Então, eu sou o irmão Luiz Maria, sou lá do Rio de Janeiro, nasci em Niterói, vivi em São Gonçalo e já há 22 anos eu estou no Instituto Hesed em Fortaleza. Eu ia dizer aqui, né? Mas aqui estamos em Goiás. Estou em Fortaleza já há 22 anos, perdi meu sotaque, né, do Rio de Janeiro já, e tenho muita alegria porque eu estou em Fortaleza porque Deus me chamou. Na época só existia a casa do Instituto Hesed em Fortaleza. Eu lembro que a minha madrinha era mais apegada, já está na casa do Papai do Céu, era mais apegada a mim que minha mãe, né? E ela dizia, não tem um mosteiro mais perto daqui para você ir? Falei, não, madrinha, Deus chamou para esse lá de Fortaleza, né? Então, há 22 anos, como irmão, fui o primeiro irmão do Instituto Hesed, dos irmãos e irmãs da Santa Cruz e da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo, né? Na época só tinha irmãs e aceitaram fazer uma experiência, a primeira experiência com irmãos. Cheguei lá com 20 anos, estou com 42 agora, né? E a nossa vida lá no Instituto Hesed é um chamado de doar a nossa vida pela salvação das almas. Como Nossa Senhora disse em Fátima, que muitos se perdem porque não há quem reze e se sacrifique pelas almas, né? Sim, eu não falei também minha família. Eu tenho uma família numerosa, tenho 5 irmãos, né? Para a glória de Deus. 2 irmãs já estão casadas, já tenho vários sobrinhos, 8 sobrinhos aqui na terra, alguns no céu já, né? Uma família muito feliz, graças a Deus, muito simples, mas dessa família católica, fiel, fervorosa, eu tinha um desejo de ter uma família, mas por causa do exemplo da minha família, mas Deus chamou para dar esse passo na fé, essa entrega total na vida religiosa, né? E eis-me aqui, estamos aqui juntos, né? E o senhor é o único consagrado na vida religiosa da família? Sim, da minha família, somente eu. 2 irmãs minhas já se casaram, já tem cada uma 4 filhos, e os meus 2 irmãos ainda não. Um deles está quase casando, né? Daqui a pouco vem mais sobrinho aí, e o outro irmão ainda não, ainda está caminhando. Deus vai conduzir. Isso. Interessante, o senhor falou aí que o senhor foi o primeiro consagrado no ramo masculino do Instituto, né? Sim. E como foi isso? Foi um desafio? Bom, deixar a vida, né, secular para entrar numa vida religiosa consagrada já é um desafio. Sim. E sendo assim o primeiro membro do ramo masculino, fale um pouquinho Mais sobre ainda, isso. né? Mais ainda, eu creio, né, irmão? Sim, sim. Então, o que aconteceu, como eu disse, eu sempre tive uma referência muito positiva de família, né? Meu pai, minha mãe, por isso foi uma grande oferta, um grande sacrifício deixar, né, toda a minha família para servir a Deus, mas claro, por amor a Deus. No céu eu vou descontar tudo, mas Deus chamou a dar esse passo.
E quando Deus começou a chamar, começou uma inquietação, eu não sabia o que eu iria fazer da minha vida como profissão, e eu fui procurar encontro vocacional nesse sentido. Na minha ingenuidade, eu queria saber qual é a profissão que eu vou seguir. E veio essa pergunta, né? Será? E eu pensava, não, isso não é para mim. Ser padre, ser religioso, isso não é para mim. Isso é para pessoas que são diferentes. Não sei. Eu pensava que isso nunca seria para mim. Mas quando começou a vir a primeira inquietação, eu tentei colocar de lado, mas eu fiz um retiro de silêncio. Quando você silencia, Deus fala ao seu coração. Muitas vezes a gente tenta ouvir a Deus e não consegue porque falta parar. Principalmente hoje em dia, a era das redes sociais, né? Faça um retiro de silêncio para você ouvir o que Deus tem para você. É incrível como Deus fala. Nesse retiro de silêncio, Deus falou, eu acho que não dá tempo de eu contar aqui, né? Mas nesse retiro você vai aprendendo a contemplar a obra de Deus, a ouvir Deus falando, né? E Deus falou muito claramente através de uma folha que caiu de uma árvore. Que lindo! Né? Deus me questionou, né? Você quer ser todo meu, viver só para mim? Aí eu disse, não, Senhor, não, eu quero ser muito santo, mas no matrimônio, né? Aí Deus colocava no meu coração, na minha mente, a imagem de São Francisco de Assis, aquela vida toda de pobreza e toda cheia de alegria, de felicidade, de viver só para Deus. Aí vinha isso na minha mente, no coração. Viver só para Deus, já pensou? Só para Deus. Aí eu sentia uma alegria, mas ao mesmo tempo eu refreava e dizia, não, Senhor, mas eu quero ser muito santo no matrimônio. Mas aí Deus colocava de novo essa imagem, porque a gente só é feliz vivendo o que Deus sonhou para a gente. É verdade. Né? Se Deus sonhou para a senhora no matrimônio, o seu sacrifício de vida tem que ser lá. Se Deus sonhou para mim na vida religiosa, se eu fosse me casar, eu não seria, mesmo que eu tenha boa referência de família, eu não vou ter a plenitude que Deus sonhou para mim. É como um peixe fora da água, eu vou estar fora do sonho de Deus para mim, né? E ali eu comecei a descobrir qual era o sonho de Deus para mim, mas foi uma luta, né? E nessa luta, gente, foi difícil. Foi difícil. Ao mesmo tempo, eu não queria, era um sacrifício, a gente diz, sacrificar o nosso Isaac, né? O que é mais precioso. Mas, ao mesmo tempo, Deus me mostrava a alegria que seria, porque eu sou muito devoto de São Francisco, no sentido de admirar muito, né? Aí eu vivia, meu Deus, viver igual os santos, viveram só para Deus, só para Deus. Me dava uma alegria muito grande quando eu pensava em São Francisco. Aí essa queda de braço, não, sim, não. Eu disse, se é da tua vontade, sim. Mas aquela decisão foi para sempre. Foi difícil, mas depois que eu me decidi, eu costumo dizer, mesmo que eu nunca entrasse em mosteiro nenhum, eu ia viver só para Deus, né? Foi um sacrifício decidido naquele mês de maio de 1998, né? Então, a partir daí, dona Creuza, eu comecei a buscar onde Deus me queria. As aparições de Nossa Senhora em Medjugorje, em Fátima, tudo que ela pedia, já mexia muito com a minha vida, foi mexendo mais ainda, né? O livro do Padre Gobi, né? As mensagens dela. E eu fui procurando, eu fiquei quase 2 anos buscando aonde. E foi um tempo muito difícil, que eu nem estava trabalhando e nem estava entrando em nenhum seminário, em nenhuma congregação religiosa. Então eu estava meio assim, e foi difícil essa fase, que você não sabe o que Deus quer de você e Deus testa a sua confiança. Hoje eu me vejo como se eu estivesse na palma da mão de Deus e Deus dizendo, confia. E a gente é preocupado de querer saber qual é o futuro, saber o que vai acontecer. E se a gente confia em Deus, Deus já sonhou desde toda a eternidade com nossa felicidade. Então, eu não sabia que existia o Instituto Hesed. Quando, nessa procura para um lado, para o outro, fui para vários lugares, encontros vocacionais, seminários, mosteiros, até que quando eu conheci o Instituto Hesed, sabe como uma luva, né? Parece não, hoje eu sei. Eu pensava, Deus criou esse instituto para mim. Na verdade, Deus me criou para o instituto, né? Então, quando eu conheci, mas só tinha irmã. Eu conhecia a Madre Kelly, já conhecia pelas músicas, e eu conhecia a irmã Jane, que eu chamava assim, né?
porque não era chamada de madre ainda. Eu perguntei a elas, foi uma história engraçada, né? Quando eu fui no Maracanãzinho, foi uma apresentação da Madre Kelly. Tem muita coisa para contar, não dá para contar, estou resumindo aqui. Eu falei, já sei, vou falar com aquela outra freirinha, porque a irmã Kelly, todo mundo vai querer autógrafo. Aí eu tentei falar com a Madre Jane e também tinha uma vocacionada lá que ficou falando com ela, falando o nome dos santos que são os patronos do Instituto. São Luís Maria. Falei, hoje eu me chamo irmão Luís Maria, né? Falei, eu gosto desse santo, tenho a relíquia dele aqui comigo. Depois, Santa Faustina, opa, eu gosto. São João da Cruz, Santa Terezinha, Santa Teresa, opa, tô gostando disso aqui, eu só ouvindo. E naquela noite em especial, a Maria disse uma palavra muito profunda que falou ao meu coração sobre Nossa Senhora, que eu sou muito devoto, né, apaixonado. Então, resumindo as coisas, né? Aí essa jovem acabou de falar com a Madre Jane e eu perguntei a ela, vocês são a comunidade tal? Eu pensava que era uma outra comunidade, o Oásis da Paz, que surgiu com Medjugorje, né? Ela disse, não, alguém tinha me dito que o Instituto surgiu em Medjugorje. Eu pensava que era essa comunidade. Ela disse, não. Eu falei, e tem ramo masculino? Ela disse, não. Aí eu murchei, né? Oh, que pena. Falei, vocês têm o telefone, então, dessa comunidade, o Oásis da Paz, né? Que surgiu em Medjugorje. Depois eu descobri que realmente elas se conheceram indo para Medjugorje e foi lá em Medjugorje que Nossa Senhora se manifestou para a Madre Jane e pediu que surgisse um instituto, né? É uma longa história também, mas resumindo, foi isso. Aí ela me deu o telefone ali correndo e eu desanimei, foi um balde de água fria. Eu falei, nossa, esperei tanto, identifiquei tanto, parece que casou com a minha vida, com a minha história, e não tem ramo masculino e tudo, né? Passaram poucos dias, um amigo meu, o Anderson, né? Se um dia ele vier a assistir, um abraço para o Anderson. O Anderson disse assim, olha, eu encontrei com a irmã Jane, conversei muito com ela, falei, eu quis conversar, não conversei, e você que está querendo, embora ele buscasse a vocação também, ele falou, pois é, conversei com ela, e ela me disse que estão pensando em começar o ramo masculino, e ela vai estar aqui em Niterói tal dia. Eu falei, ressuscitou a esperança, né? Opa, elas estão pensando nisso? Aí eu fui correndo, fui lá, marquei, né? Marquei para conversar, e tudo foi acontecendo. Elas sondaram, né? Perguntaram para uma pessoa que me acompanhava vocacionalmente, para ver se era um menino bom mesmo, porque colocar um menino no meio das irmãs lá, né? Então elas marcaram para eu ficar só 3 meses, para fazer a experiência. Aí eu fui para lá para ficar 3 meses. A minha família foi despedir de mim, mas foi uma choradeira, foi uma... Meu Deus, eu falei, gente, eu vou voltar, só vou ficar 3 meses para... Eu acho que Deus já avisou no coração deles que eu não ia voltar, né? Então, elas colocaram isso de 3 meses para ver se eu realmente tinha vocação, se eu era um rapaz que é uma experiência para sondar, para conhecer. E passados 3 meses, elas acharam que era o meu lugar mesmo, que era a minha vocação mesmo. Então, elas sugeriram de eu não voltar em casa, só voltar na época certa da vida religiosa para voltar. Então, fiquei. Né? Já faz 20 anos. E faz 22 anos, vai fazer 22 agora em setembro, se Deus quiser. Mas assim, para aqueles que estão assim, né, nos assistindo aí, nos acompanhando, é muito interessante isso que o senhor falou a respeito do chamado de Deus, a respeito, né, assim, desse processo que é sofrido, o que Deus tem para mim. Seja lá qual for a vocação. Seja qual for. E a gente sofre porque a gente gostaria que Deus nos revelasse tudo, nos mostrasse todo o plano, tudo aquilo que Ele tem para nós, né? Então, para aqueles que nos assistem, né, é uma palavra assim de conforto, de luz, né? É um processo que a gente tem que viver, que é sofrido, que é doloroso, mas que depois culmina nisso aí que o senhor está falando. Deus te chamou e falou, olha, eu te chamo para uma vida de pobreza, de entrega, de uma vida somente para mim, mas de muita alegria. Exatamente. E isso se cumpriu. Se cumpriu, com certeza. Na sua vida. Não, e hoje eu olho para trás e eu, como eu disse, eu vejo como se eu estivesse na palma da mão de Deus. E eu falo, nossa, eu devia confiar mais. Quando a gente está passando pela prova,
A gente está dentro do coração de Deus, está na palma da mão de Deus. É necessário a gente confiar, porque é necessário a gente passar pela prova. O ouro, ele só pode ser usado como um metal, né? Aqui não é ouro, aqui é alumínio, a medalhinha, mas um ouro, ele só pode ser usado como uma joia depois dele passar pelo fogo. E esse fogo é purificação do nosso amor, desapegar do nosso egoísmo, do nosso orgulho. A gente precisa passar isso. Só que o que entristece o coração de Deus, hoje eu percebo isso, né? É que quando a gente atravessa esses momentos, muitas vezes a gente não confia no Papai do Céu. Não confia que Deus nos ama. É preciso que a gente se una a Jesus um pouquinho no mistério da cruz para a gente receber a vitória da ressurreição, né? Então, quando você estiver passando por um momento assim de prova, saiba que é porque Deus está caprichando. O que Deus tem preparado para nós, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nosso coração nem consegue imaginar. Então é preciso a gente lutar, preciso a gente passar por provas, como Jesus passou. Mas tenha certeza, quem está com Jesus, depois da cruz, de cada cruz, vem a ressurreição. E no final, a ressurreição final que nos espera, né? É verdade. Irmão Luiz Maria, eu sempre digo que Deus ama a todos, mas que existe aqueles que amam mais a Deus que outros. Sim. E desses, Deus pode cuidar muito melhor. Sim. Porque amam mais a Deus e ficam assim. Se entregam mais aos se cuidados entregam dele, mais, né? confia mais, Sim, né? sim. Fica, como o Senhor disse de maneira tão bela, na palma da mão de Deus. Sim. E por esses Deus pode fazer mais. Com certeza. Eu costumo comparar com o amor de Deus é como o sol. O sol vem para todos igual. Mas uma florzinha desse tamanho, ela só consegue captar esse pouquinho de luz, né? Um girassol consegue captar bastante, ainda vai atrás, né? Da luz do sol. Então, quanto mais, tem até a música que diz, quem mais se entregar, mais se molhará, acho que é Eliana Ribeiro que canta, né? Então, quanto mais você se entrega, se abandona. Terezinha diz assim, Deus não espera, não pede muitas coisas. Ele pede só o abandono e a gratidão. Seja grato. Tudo que Deus colocou ao seu redor é por amor a você. Seja grato. Principalmente, mandar o seu filho morrer na cruz para que você tivesse o céu eterno. Seja grato. E por causa desse amor, se abandone. Quanto mais a gente se abandonar na vontade de Deus, no sonho de Deus, nos planos de Deus, mais a gente vai ter essa captação do sol, né? O amor de Deus ama todos, mas Deus ama cada um individualmente como se fosse a única pessoa do mundo. Quanto mais eu e você nos entregarmos a esse amor, mais a gente vai se unir a Ele e vai se realizar como pessoa, né? Na verdade. Com certeza. Irmão, eu gostaria que o senhor falasse um pouco, né, a respeito do exército de São Miguel, né, que é essa oração do Santo Rosário, às madrugadas, às 5 horas da manhã, não é isso? Sim. Como vocês têm arrebanhado pessoas para rezarem junto com vocês e como Deus tem agido, né? Então, fale um pouco sobre o exército de São Miguel e esse trabalho que vocês estão realizando, que tem arrebanhado tantas almas, ganha tantos corações para Deus. Então, primeira coisa, dona Creuza, eu sugiro muito que quem está nos assistindo procure depois no YouTube o testemunho da irmã Jane, ou Madre Jane, não lembro como está no YouTube. Esse testemunho da Madre Jane, ele vai ajudar, é lindo, vai te ajudar também na sua caminhada com Deus, né? E nesse testemunho vai contar um pouco da história do Instituto e da missão que Deus colocou para o Instituto. Deus, Nossa Senhora apareceu a Madre Jane lá em Medjugorje, né? Ela é uma história muito forte de conversão, ela era do mundo, né? Teve experiências muito longe de Deus e depois Deus se manifestou para ela de uma maneira muito forte. E quando Deus se manifestou em Medjugorje, Nossa Senhora pediu que ela abrisse, quando chegasse no Brasil, numa passagem, deu um número para ela da passagem que ela tinha que abrir de Santa Faustina. E ela, quando chegou no Brasil e abriu, falou, eu vi esse convento, esse novo convento, essa nova congregação, eram almas que, separadas do mundo, ardiam em sacrifício dia e noite diante do trono de Deus,
e iriam preparar o mundo para a segunda vinda de Jesus. E nesses 22 anos, vai fazer agora, mas na época da pandemia eu tinha 20 anos de instituto, mais ou menos, né? Nesse tempo a gente percebe o que está acontecendo no mundo, como o mundo está se afastando de Deus, a gente percebe tudo o que está acontecendo nesses tempos e a gente estava se dedicando um pouco mais de clamar a Deus a misericórdia para esses tempos difíceis. Eu acho que muita coisa que a gente está vendo hoje, muitos de nós nunca imaginaríamos que a gente estaria vendo. Questionar as coisas mais elementares da fé cristã, e não só da fé cristã, do ser humano, né? Da natureza humana que Deus criou. O inimigo, ele quer desfigurar. Está desconstruindo, né? Desconstruindo, Tudo. como disse a irmã Lúcia para o cardeal Cafarra, a família seria o ponto último do ataque de Satanás antes da vinda de Jesus. E a gente percebendo tudo isso, a gente tem um quarto voto, além da pobreza, castidade e obediência, que é o voto de expiação pelos sacerdotes e por todos os pecadores, pelos jovens também, né, de maneira especial. Então a gente estava intensificando, percebendo tudo isso e veio a pandemia. Quando veio a pandemia, a gente começou a ouvir notícias de pessoas tirando a sua própria vida, né? Já no início da pandemia, muitas pessoas apavoradas, e a irmã Maria Joana sentiu uma inspiração. Ela ouviu falar de uma pessoa lá na Turquia que disse: pelo amor de Deus, continuem fazendo essas adorações, porque senão nós não sabemos como vai ser e tal. Nós estamos sozinhos aqui, longe dos nossos parentes. Hoje essa família da Turquia já mora lá em Fortaleza, inclusive, né? Então, um abraço para o Tite, para a Débora. O Tite joga futebol lá no Fortaleza, né? Então, o que acontece? Inspirou a irmã Maria Joana de dizer: nós não podemos abandonar esse povo. Esse povo que, às vezes, não está preparado para uma coisa assim tão... um espírito de morte, né? Foi algo terrível, né? O povo não pode ficar sozinho. Aí Deus inspirou no coração dela, acho que ela viu alguém falando, não me recordo como, mas veio de Deus essa palavra: nem um dia sem Jesus. Surgiu essa hashtag, né? Nem um dia sem Jesus. Aí o povo abraçou a causa e a gente dizia: mas todo dia a gente vai fazer a live de adoração? Todo dia? Ela disse: irmão, Deus está pedindo que seja todo dia, porque pode ser naquele dia que a gente não faça, que uma pessoa vá procurar alguma coisa e desista de tudo, tire sua própria vida, né? No desespero. Então a gente, aos trancos e barrancos, fez nem um dia sem Jesus, nem um dia sem Jesus. Todos os dias tinha um momento de adoração com música conduzida, né? A gente trazendo esperança, rezando com as pessoas. Mas aí isso foi em março, né? Foi no final de março que começou a pandemia. Mas aí a gente já tem um projeto que é a Quaresma de São Miguel. O Instituto tem 25 anos. Desde o início, a gente tem o costume, uma devoção muito profunda aos anjos, né? Até estou aqui na terra aqui em Anápolis, aqui tem a obra dos Santos Anjos, né? Nós temos essa devoção muito profunda e, em especial, a Quaresma de São Miguel, desde o início do Instituto, a gente tem o costume de fazer. Então, a gente já estava fazendo, desde 2018, a Quaresma de São Miguel online. Assim, eram vídeos gravados, né? Sim. 2018 e 2019 já tínhamos feito. E tinha sido uma experiência muito forte. Nosso canal no YouTube cresceu por causa dessa sede do povo, antes da pandemia, de fazer a Quaresma de São Miguel. Foi um crescimento assim que nós ficamos assustados com aquilo e vimos que Deus queria mesmo esse trabalho. Então, logo depois do início da pandemia, já era o tempo de preparação para a Quaresma de São Miguel. A gente já começava a anunciar. E com esse tempo que as pessoas estavam muito aflitas, e ao mesmo tempo fragilizadas, e ao mesmo tempo a gente foi fazer o terceiro ano da nossa Quaresma de São Miguel, foi com isso que surgiu o Exército de São Miguel, porque a gente já não podia fazer somente os vídeos. Deus queria que a gente fizesse as lives todos os dias. Aí surgiu o Terço do Combate, que a Madre Kelly já tinha... Primeira oração que a Madre Kelly me apresentou quando eu cheguei no mosteiro, para eu decorar, foi essa oração da Rainha dos Anjos, que Nossa Senhora ensinou, que é exorcística
e que ela disse que nesses tempos difíceis tínhamos que chamar os anjos, e ela ensinou essa oração da Rainha dos Anjos. Então a Madre Kelly tinha feito dessa oração um terço. Aí a gente começou a rezar o terço do combate, foram muitos testemunhos de libertação e tudo, e a gente de vez em quando fazia orações na madrugada com o povo, principalmente pelo Instagram. Às 3 horas da manhã fazia o terço da misericórdia e tudo. E quando veio a quaresma de São Miguel, veio a quaresma da igreja, se não me engano, aí veio a inspiração do rosário também na madrugada, né? De rezar o rosário na madrugada. Então o exército de São Miguel surgiu nesse... Aliás, isso é bíblico, né? Daniel, profeta Daniel, capítulo 12, versículo 1, diz: será um tempo de angústia tal como nunca houve antes e nunca haverá depois. Nesse tempo surgirá Miguel. Miguel virá em socorro do seu povo. Segundo o padre Duarte Lara, o tempo da pandemia foi só um aperitivo. Nós sabemos que todas as aparições marianas dizem que por causa do grande pecado do mundo, são muitas crianças assassinadas no ventre de sua mãe. Tem uma aparição de Nossa Senhora que diz: as mães matam mais do que as guerras e as epidemias juntas. E eu fui pesquisar. Tem um site que coloca em tempo real quantos assassinatos de criancinha no ventre da mãe já aconteceram nesse ano. E é muito mais do que as guerras e do que as epidemias, tudo junto. Então, é muito pecado. O povo tem se afastado muito de Deus. Então, o padre Duarte Lara diz, é só uma preparação para sacudir o povo. E graças a Deus, muita gente, infelizmente, procurou em pornografia, procurou seu refúgio em coisas ruins. Isso as estatísticas provaram. Mas graças a Deus, para nós é um grande consolo de saber que uma grande multidão que nunca rezou o rosário, que nunca rezava nada, procurou seu refúgio em Deus. Então nisso surgiu o exército de São Miguel. Na sua grande parte, não eram nem só pessoas da igreja. Romanos 8 diz: todo concorre para o bem, todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus. Então, quem buscou a Deus nesse tempo difícil, pessoas que estavam longe de Deus, estavam em pecado grave, não tinham consciência, tiveram o abraço de Deus, foram acolhidos por Deus através dessas lives diárias e tudo, e mudaram de vida. A gente costuma dizer, o exército de São Miguel surgiu e a gente viu milagres, curas, libertações, a gente não imaginava, foi Deus fazendo tudo isso. Mas, Dona Creuza, o maior milagre de todos é você ver pessoas 50 anos sem se confessar, voltando para a confissão. Pessoas que viviam no adultério, pessoas que viviam numa vida de drogadição, de alcoolismo. Nossa, tem cada história que as pessoas nos contam, param para nos contar, que um senhor parou outro dia e disse: irmão, o meu amigo tinha abandonado a família, tinha destruído a família dele por causa da bebida. Ele rezou com vocês, eu mostrei para eles o link, ele começou a rezar com vocês, ele conseguiu deixar a bebida, conseguiu reatar a família, e a família está restaurada, né? Uma vez eu estava com o padre Duarte Lara lá no mosteiro caminhando, família e acanhados, assim, envergonhados. Aí o marido disse assim: por favor, irmão, tire foto com a minha esposa, porque ela ama muito vocês. Eu falei assim: claro. E ele começou a encher os olhos de água e disse: se não fosse vocês, ela tinha me abandonado, porque eu fiz coisa errada. Eu traí a minha esposa. E ela, quando descobriu, não iria me perdoar. Iria desistir de tudo. E o filho deles, adolescente, estava do lado. Ele começou a chorar e disse: graças a vocês, ela não desistiu de mim. Ela rezou por mim e eu me arrependi e a gente voltou, né? E ela começou a chorar também, e o filho começou a chorar também. Então a gente viu que Deus começou a fazer muitos milagres, mas o maior de todos, Dona Creuza, é as pessoas voltando para Deus, tendo sua vida renovada, restaurada em Cristo Jesus. E, assim, isso é um resumo, né? Aí hoje tem o Terço da Misericórdia, são 4 lives diárias, fora os vídeos de formação, fora o CTH, que é o Centro de Treinamento REST, com formações fechadas, né? A novena de Pompeia acontece em que horário? Meio-dia.
ao Normalmente com o meio-dia. irmão Gabriel Maria, algumas outras irmãs, irmãos. Isso. Irmão, e tudo isso aí que o senhor está relatando como fruto, né, desse exército, dessa oração na madrugada, isso também vem como estímulo, como força para vocês continuarem, né? E saber, sim, foi algo realmente inspirado por Deus. Deus verdadeiramente nos chamou, porque pelos frutos, né, a gente vai percebendo que vocês têm mesmo essa grande missão, que é muito bela, porque o Instituto Hesed é muito mariano, né? Sim. Canta as misericórdias de Deus, Sim. né? E tem resgatado muitas almas com esse trabalho nas mídias, né? Chamando o povo a rezar. Sim. E chamando a uma conversão. Sim. Levando pessoas para o confessionário, salvando almas. Sim. Então é um trabalho assim admirável. É uma obra verdadeiramente de Deus, né? Eu já tive a oportunidade de estar pessoalmente com a irmã Jane, com a Madre Jane, com a Madre Kelly, né? Então, assim, elas transmitem o céu mesmo, a presença delas exala um perfume do céu. É algo muito lindo, né? Foi uma graça muito grande conhecê-las pessoalmente. Deus me deu essa oportunidade, como está me dando hoje de conhecer o Senhor pessoalmente. Porque o Senhor também transmite isso para a gente, né? E para aqueles que estão aqui, né, nos acompanhando, nesse bate-papo, nesse podcast, nessa entrevista. Irmão Luiz Maria, eu sei que o Senhor tem um testemunho muito forte, eu diria até de vida e ressurreição, né? O Senhor já passou por situações de enfermidade grave, né? De situações de quase morte. E Deus veio, né, e o curou, levantou, e o Senhor está aí firme, dando esse testemunho maravilhoso do poder de Deus, do amor de Deus na sua vida. E isso edifica muito, porque a gente vai vendo, poxa, vale a pena entregar tudo para Deus. Sim. Vale a pena. Mas vamos falar um pouco desse testemunho? Nós já não temos assim tanto tempo, mas eu sei que vai ser possível o Senhor relatar para nós esses fatos que eu sei que aconteceu aos seus 12, 14, e depois que o senhor já estava no mosteiro, né? Fale um pouco disso para a gente. Dona Creuza, eu começo falando do último, né? Vou começar falando do último. Porque assim, hoje no Exército de São Miguel, são muitas pessoas que acompanham a gente. Eu fico tão edificado, meu Deus, quando eu vejo a diferença de pessoas que passam por um momento de câncer, cheia do entusiasmo da fé, e uma pessoa que passa por um momento de câncer, outra prova parecida, quando não está junto de Deus, não tem essa fé forte, né? Tem uma diferença muito grande. Então Deus providenciou que eu tenha passado pelo câncer, e hoje muitas pessoas que estão passando por essa situação se identificam, vêm conversar comigo, né? E toda a experiência que eu tive de passar com confiança, com alegria, graças a tantas orações que eu recebi, eu vejo que isso é possível transmitir para outras pessoas, porque as pessoas me transmitem isso também. As pessoas dizem, irmão, sorrindo, eu estou passando pelo mesmo que o senhor passou, mas eu estou firme, eu estou confiante, Deus vai cuidar de mim e tal e tal. E isso é lindo ver, porque o mais belo não é somente uma cura de câncer, a gente tem testemunhado muitas curas, mas é ver a pessoa carregando a cruz, cheia de fé, cheia de amor, cheia de alegria, né? Então, pronto, né? Então, assim, resumidamente, eu costumo dizer que quando a gente tem uma missão, o inimigo também tem uma missão, impedir aquele sonho de Deus na sua vida, né? Quando uma vez me disseram, né? Daí você não precisa acreditar, mas é interessante. Quando você nasce, o seu anjo da guarda se manifesta. E, sabendo qual é o seu anjo da guarda, o inimigo tem uma noção de qual é a sua missão, né? Se você vai ser um sacerdote, por exemplo, existem sinais no seu anjo da guarda que o inimigo já sabe mais ou menos a sua missão. E ele vai fazer de tudo para atrapalhar, porque você tem uma missão nessa terra. Todos nós temos uma grande missão. Tem uma mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz que ela diz assim: se vocês soubessem quanto vocês são importantes na obra de salvação, nos planos de Deus, vocês chorariam de alegria. Você não tem noção de como você
é importante nos planos de Deus, na obra de salvação das almas, né? E o inimigo sabe qual é o seu papel. Talvez nem você saiba muito bem ainda, como eu estava confuso na vocação, né? Deus não sabe quais apostolados novos Deus vai nos levando, né? Então, você não sabe. Então, mas o inimigo ele vai fazer de tudo para impedir esse plano de Deus. E eu vejo assim, vou resumir a história, com 12 anos, eu já começo dizendo que com 10 anos, né, tempo da minha primeira comunhão, o inimigo fez de tudo para boicotar. Então aconteceram algumas coisas ruins na minha vida. Eu fui levado para um lugar onde evocava outros falsos deuses que não tem nada a ver com Jesus. Ali já veio uma contaminação espiritual. E ali com 10 anos, eu acho importante contar esse testemunho, dona Creuza. Com 10 anos, o inimigo já começou a destruir a minha afetividade, minha sexualidade. Com 10 anos, eu sozinho descobri a masturbação. E me tornei viciado, né? Eu pensava, antigamente, quando eu comecei a descobrir que era errado, por que isso é errado? Não estou matando ninguém, não estou roubando ninguém, não estou fazendo mal. Depois, quando a gente não obedece nosso pai e nossa mãe, a gente não sabe o mal que vai causar. Depois a gente vê a burrada, né? Quando a gente não obedece a Deus, a gente não sabe que aquilo vai destruindo a sua afetividade, sua sexualidade. No caso, se minha vocação fosse o matrimônio, uma pessoa que tem esse vício dificilmente vai se contentar com uma só esposa. Vai tratar a esposa como aquelas mulheres de filmes pornográficos, né? Então o inimigo já atacou aí. Bem no período da minha primeira comunhão, né? E eu fiquei em torno de 5 anos com esse vício, né? E então eu costumo dizer que o passo mesmo da minha conversão foi logo depois que eu me libertei desse vício. Eu lembro que eu estava no encontro de jovens e eu já tinha mais noção do que era pecado. E eu disse, será que eu posso comungar? Será que eu não posso? Será que eu posso? Senhor, por favor, eu queria tanto... Encerrando o encontro de jovem, aquela alegria... Aí eu disse, se eu não puder, me dá só um sinalzinho que eu saio da fila da comunhão. Gente, quando eu fui comungar, hoje eu não comungo na mão, né? Mas na época eu comungava. Na época, quando eu fui o último da procissão da comunhão. Quando chegou a minha vez, eu só fechei os olhos assim, nada aconteceu. Não colocaram Jesus na minha mão. Aí eu abri os olhos, já não tinha, era uma quadra, gente, cheia, lotada de gente. Não tinha mais ninguém atrás, ninguém na frente, ninguém. Os ministros, o padre já tinham ido. Aí eu olhei, a ministra falou lá na frente, acabou, acabou. A comunhão tinha acabado. Para mim foi um golpe, Deus dizendo, meu filho, muda de vida, se converta. E a minha confissão foi tanta vergonha, que a partir dali eu venci esse pecado. Nem que seja pela vergonha, né? Por causa do nosso orgulho. Então, a partir daí começou um processo de conversão. Mas antes disso, os acidentes fizeram parte dessa conversão. Com 12 anos, eu estava no meio desse vício, né? Desse pecado. Com 12 anos... eu brincando com os meus primos, eu vou contar bem resumido para poder dar tempo, né? Brincando com meus primos de quem fazia mais rápido um percurso, a gente brincava de ninja, quando a gente, nessa idade, né, gostava muito. Então subia numa laje, subia na outra laje, vinha para o canto, pulava na árvore e descia no muro. Quem fazia isso mais rápido? Aí eu tinha um primo, éramos uns 8 primos. Foi juntando. Aí tinha um primo que era muito rápido e bateu o meu recorde. Ah, mexeu com o meu orgulho. Eu falei, ele vai ver, espera só. Aí eu fui correndo, subi na laje. Em vez de eu segurar na árvore e colocar os pés e depois segurar no outro galho, eu quis dar uma de Tarzan. Eu pulei, segurei num galho e depois no outro. Só que tem árvore que aguenta, né? Tem outras que escorregam. E essa árvore que lá no Rio chama de jamelão, não sei. Lá no Ceará chama de azeitona preta, né? Essa árvore. Ela escorrega muito. Então eu peguei a primeira, na segunda minha mão girou. Meus primos dizem que eu dei uma estrelinha no ar, uns quase 2 metros de altura do muro, e girando eu caí em cima do muro. Só que eu consegui mirar exatamente aonde tinha um ferro, né? Um ferro e um vergalhão, eram 2 coisas, um vergalhão e um ferro em forma de L assim, né? Talvez 1 por 1 centímetro assim, em torno do vergalhão. E entrou aqui, né? Entrou, quase varou de um lado ao outro, mas eu era pequeno, era novo, mas não chegava a vazar.
furou os 2 pulmões. Ali meus primos saíram correndo e tudo, né? Minha irmã percebeu, chamou meu tio. Quando meu tio foi tentar me puxar, eu não saía do muro. Aí eu acordado esse tempo todo. Até que o meu primo falou, tinha um vergalhão por aqui, tio. Aí ele se desesperou e arrancou assim, né? Levantou. Arrancou, tentou me colocar de pé. E eu vi aquilo assim, jorrando, né? Tive a experiência parecida com Jesus, mas aqui a experiência de um grande pecador, né? Saindo sangue sujo. E foi furado no mesmo lado que Jesus foi furado. Perfurou os 2 pulmões, passou 2 centímetros do coração, pertinho. Aí eu fui para o pronto-socorro, costuraram tudo, né? Tudo eu acordado. E depois levaram para o hospital que meu pai trabalhava, lá era um hospital melhor. Lá fizeram a ultrassonografia e descobriram que o outro pulmão também estava furado. Então já tinham colocado um dreno aqui, tiveram que abrir, colocar outro dreno. E, gente, eu fiquei mais de um mês internado, esperando se fazia cirurgia ou não, entre a vida e a morte. E o povo da igreja, minha mãe e meu pai, colocou todo mundo para rezar, rezando, rezando. E meu pai disse que nunca fez uma oração tão profunda a Deus quando eu caí lá, pedindo a Deus pela minha vida. A minha mãe, anos depois que eu descobri a oração dela, foi assim: Senhor, aconteça o que acontecer, que eu não perca a minha fé. Olha só, para mim foi uma lição isso. Se um dia você passar por um perigo na sua... Antes dela pedir para o filho dela não morrer, ela pediu que ela não perdesse a fé. E Deus deu a graça completa. Aí, milagrosamente, meu pulmão expandiu, não precisei de cirurgia, fiquei bom. Você nasceu de novo, você nasceu de novo. Aí, 2 anos depois, acontece quase a mesma história. Eu não entendia se você nasceu de novo, que o povo dizia, né? Eu não entendia bem o que significava. E com 14 anos, gente, eu vou resumir a história, mas é importante contar. Olha só, eu tinha me decidido, dona Creuza, pelo pecado. Por quê? Porque com 14 anos eu ainda estava nesse vício, né, na minha sexualidade. Mas com 14 anos eu estava apaixonado por uma pessoa e tive uma decepção muito grande. E por causa dessa decepção, nesse dia que eu fui à praia, eu pensei assim, quer saber? Eu vendo as mocinhas ali de biquíni na praia, eu falei, eu vou ser igual aos outros rapazes. Meus pais me ensinaram a castidade, a casar virgem, e eu tinha esse propósito. Naquele dia eu me decidi, eu não vou me casar virgem. Eu vou ser igual aos outros rapazes. Eles são felizes e eu procuro fazer tudo certinho e não sou. Olha como que o diabo nos engana. E olhando as meninas seminuas ali, né, aflorou também a tentação e eu decidi que eu não ia casar virgem. Naquele dia, eu falei pro meu primo, vamos dar uma volta. Eu queria paquerar, eu queria vencer minha vergonha, eu queria ser igual aos outros rapazes. Quer dizer, viver no pecado. Nesse dia, gente, que seria a minha vida se eu não tivesse acontecido o acidente que aconteceu? Talvez a minha vida tivesse desgraçado tudo. Eu teria um filho com uma, um filho com outra, uma vida toda longe do sonho de Deus para mim. O que aconteceu? Eu subi numa pedra com meu primo, lá eu escorreguei e ali comecei a me afogar. Meu primo pensou que era brincadeira, viu que era sério, pulou, ficamos nós ali muito tempo, depois encheu de gente ao redor, eram acostumados a ver pessoas morrendo ali, é a praia mais perigosa do Brasil, Itacoatiara, em Niterói. Jogaram prancha, o vento fez agarrar nas pedras, não deu certo, e pulou uma outra pessoa, ficamos 3, quando a vida e a morte. Já tinha entrado em coma, já tinha caído da pedra, batido com a cabeça e afundado. Meu primo conseguiu me puxar de volta. Depois eu tive que fazer tomografia, porque foram várias feridas também no joelho. Ele tentava me levantar pela pedra, a onda derrubava a gente. Enfim, quando não tinha mais o que fazer, Deus mandou um helicóptero do Salva-Mar, que estava inaugurando aquele dia, né? E não tinha onde pousar na Barra da Tijuca, foi dar a volta e viu aquela confusão, jogou a rede. 22 anos depois eu fui lá com meu primo e com meu pai. O meu primo me mostrou, né? Depois dá até para colocar na edição aqui do vídeo, talvez, a imagem, posso passar para a senhora. A pedra
tem o formato do coração. O local onde me colocaram na pedra, o meu primo lembrava. 22 anos depois ele lembrava, o local tinha o formato perfeito de um coração. Deus é a minha rocha. O coração de Jesus foi o meu refúgio. Ali eu fiquei em coma, e quando eu estava em coma, o meu primo, que não acreditava em Deus, porque quando o pai dele morreu ele era criança, se revoltou, ele pediu a Deus: Deus, se você existe, salva o meu primo. Na hora que ele rezou, eu tive reação. Não saí do coma, mas tive reação, eles viram que eu estava vivo. Oh, meu Deus. E meu primo forçou eles levarem ele também no helicóptero para o hospital. Ele foi meio que preso ali no helicóptero com a gente, eu em coma, e quando cheguei no hospital, no Miguel Couto, o meu pai começou a falar no meu ouvido, quando meu pai chegou, e eu saí do coma. Olha como é importante a presença do pai, viu? Meu pai começou a falar: filho, teu pai está aqui, está tudo bem e tudo. Eu fui como voltando de um sonho, acordei assim, né? Fiquei internado um bom tempo, tive que fazer um outro furo em cima do furo que já tinha, né? Para colocar o dreno, e milagrosamente, mais uma vez, Deus permitiu que eu estivesse aqui até hoje. E claro, o período do câncer, quando eu fiz 30 anos, eu disse assim: eu tenho a idade de Jesus, então alguma coisa eu tenho que oferecer em sacrifício, né? E eu dizia para Deus, dona Creuza: olha, se for para uma só alma que me é confiada não se salvar, já que eu sou muito pouco generoso em oferecer sacrifício, eu falei: pode mandar um sacrifício, Senhor. Pode ser uma doença, um câncer, eu dizia para Deus: se for para uma só pessoa que me é confiada não se salvar, eu prefiro sofrer o que o Senhor mandar, para que essas almas possam se converter e se salvar. E com 30 anos Deus permitiu, né, que eu vivenciasse. E Deus me revelou, Deus me mostrou em especial por certas pessoas específicas que estavam num caminho de perdição muito perigoso, e que Deus ia dar a graça da conversão a essas pessoas por essa oferta. Então, os primeiros acidentes, logo depois deles dois, todo mundo falou de novo: você nasceu de novo. Eu comecei a mudar de vida. Me libertei do vício na sexualidade, da masturbação. Comecei a ter experiências maravilhosas de Deus na Bíblia, na missa. Eu chorava toda a missa, gente. Foi tirado o pecado, aí a graça de Deus veio de cachoeira. E esses dois acidentes foram uma ajuda muito grande para eu repensar a minha vida, né? Para eu buscar ser santo, para descobrir que a gente tem um propósito de Deus aqui, não só quem é religioso. Eu, você, dona Creuza, e não espera acontecer essa desgraça na sua vida para te sacudir. Não espera você furar o pulmão, você ficar em coma no afogamento, vir um helicóptero. Eu fui cabeça dura. Depois disso que eu comecei a acordar e ter a experiência de ser abraçado pelo amor de Deus. Procura logo o teu Senhor, porque Ele tem te procurado. Não deixa para depois a sua conversão. Leia a Bíblia, procura confessar, procura a Eucaristia, né? E depois, essa experiência do câncer, eu só termino agora rapidinho, porque eu digo que foi uma experiência maravilhosa. Foram sofrimentos, foram dores, mas eu nunca tive tanta experiência de união com Deus como nesse período. Foi um período de muita meditação, um período que eu não me senti sozinho hora nenhuma, e eu estava ansioso para ir para o céu. Mas Deus disse assim: não, você não está preparado. Você ainda tem uma missão. Vai ter ainda um exército de São Miguel que você nem sabe, né? Para você estar cuidando também. Então Deus me curou. Foi uma cura milagrosa. Não dá tempo de eu contar detalhes, mas eu pedi um sinal a Deus. O médico disse que eu só ficaria curado fazendo o transplante de medula. E eu disse: um sinal, a gente pediu a intercessão do Padre Rufus, que tinha acabado de morrer. Um sinal de que foi a intercessão do Padre Rufus, Senhor, é que eu fique curado sem fazer o transplante de medula. E Deus contradisse o médico. O médico já partiu, né? Que Deus o tenha, doutor Ronaldo, fez tudo por mim. 1 ano depois, 2 anos depois, Deus o levou, ele era jovem, saudável, e eu fiquei. Eu que tinha tudo para morrer, né? Então Deus comprovou, Deus deu o sinal, que foi a intercessão do Padre Rufus. Peça a intercessão dele, quem sabe teremos um novo beato da igreja daqui a um tempo, vamos né? pensar. E estou aqui, graças a Deus. Deus vai me levar quando eu estiver preparado, né? Estamos aqui para louvor e glória do Senhor. Que belo, que forte, Amém. edificante, porque isso toca, né?
foram coisas que o Senhor viveu, né? Foi o poder de Deus na sua vida. As pessoas precisam ouvir. Então é preciso mesmo transmitir. Para ter esperança, né? Para ter esperança, né? Para saber, olha, Deus pode. Tudo concorre para um bem maior. E concorre mesmo, né? Sim. E eu percebo, sabe, irmão Luiz Maria, que quando a pessoa é escolhida, ela é mais provada mesmo, né? Sim. Deus prepara. E essa prova, essas cruzes que vão surgindo, é Deus preparando para algo muito maior. Uma vez eu ouvi, dona Creuza, que quando um prédio é muito grande, a estrutura dele para ser grande, o buraco que tem que cavar é muito maior. Então, se você está passando por uma prova maior na sua vida, tenha certeza, Deus tem algo que ultrapassa a sua imaginação. A obra que Ele tem para fazer na sua vida é tão grande, né? Que a gente não tem ideia desse amor de Deus, né? É verdade, porque Deus é ali na prova, Ele manifesta o amor dele por nós, o poder dele. Isso aconteceu com Jesus na cruz. Ele, né, ele testemunhou tudo isso para nós na sua dolorosa paixão, né? Filho amado do Pai. E a gente tem a oportunidade de se unir a Jesus na dor para se unir na recompensa, na glória, né? É isso, é uma verdade. Bom, então, irmão Luiz Maria, eu quero agradecer imensamente, né, essa sua disponibilidade, boa vontade de estar aqui, né, falando um pouco, né, da sua vida, testemunhando o poder de Deus, né, a sua vocação tão bela, falando do Instituto, que é tão lindo, né? Nós estamos aqui no mosteiro Nossa Senhora de Guadalupe, né, em Anápolis. É daqui que o irmão está nos falando. E tem aqui as irmãs que ficam aqui também cantando as misericórdias de Deus, né? Batalhando pelos sacerdotes, batalhando pelo mundo inteiro, pelas famílias. E é uma graça muito grande estar aqui nessa troca, né, nesse bate-papo maravilhoso, conhecendo pessoalmente. Então eu peço assim que eu expresso a minha gratidão, né? Agradeço as pessoas que estão participando conosco aqui, que permaneceram aí até o final, ouvindo e sendo com certeza, né, tendo a sua fé edificada com tudo que ouviram da sua pessoa, tudo muito forte, muito edificante. Então eu peço que o Senhor termine, que nós terminemos assim com uma oração, que o Senhor faça uma oração para aqueles que nos acompanham, para todos nós, para nós finalizarmos esse momento. Sim, eu quero nessa oração agradecer. Eu te convido também a agradecer, gente. Quando a gente louva a Deus, seja no momento de dor, seja no momento de alegria. No casamento a gente diz, né? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Quando a gente louva a Deus, em todos os momentos, as portas das graças se abrem para a gente. Então quero terminar esse momento, Senhor, agradecendo, porque foi o Senhor que me trouxe aqui, que trouxe a Dona Creuza aqui, que trouxe a equipe que está aqui atrás, né? Fazendo de tudo, dando sua vida para que você tenha esse momento com Deus. Louva a Deus agora pela situação que você está passando na sua vida. Agradece ao Senhor porque o olhar dele está sobre você. A mão dele está sobre você agora, poderosamente te abençoando, tirando as coisas ruins da nossa vida, tirando os espinhos dos nossos corações, as amarguras, ressentimentos, tristezas, coisas que pesam a nossa alma. E assim como Ele fez comigo e continua fazendo, Deus está fazendo um processo lindo de restauração, de purificação na nossa vida. Nós somos um diamante bruto que está sendo lapidado, que está sendo purificado para se tornar uma joia que resplandece a beleza da glória de Deus. Pai do céu, eu quero te louvar, quero te agradecer, quero te bendizer por estarmos reunidos aqui em nome do teu Filho Jesus. Eu peço que essa palavra que hoje foi proclamada, esse testemunho, esse diálogo, possa ser usado poderosamente por Ti, Senhor, para atrair de novo os Teus filhos que não confiavam mais no Teu amor. Eu te entrego, Senhor, todo esse momento para que o Senhor possa usar para transformar poderosamente a vida dos Teus filhos e filhas que estão conosco participando desse momento. Que o Senhor derrame sobre a sua vida o poder do Espírito Santo em nome de Jesus. Você tenha uma experiência do batismo no Espírito Santo
e que as mãos da Virgem Maria agora sejam o canal desse Espírito Santo na sua vida. Que você se sinta amado, amada, abraçado, abraçada pela Virgem Maria, pelo próprio Jesus. E que esse amor que arde o nosso coração, e esse amor que transforma, que preenche os nossos vazios, a nossa solidão, esse amor que um dia me tocou, me chamou, que esse amor também queime agora no seu coração. Preencha todo o vazio, traga sentido para a sua vida, toque nas suas feridas e que você se sinta amado, porque Deus amou tanto o mundo, amou tanto a mim e a você, que deu seu Filho único para sacrificar a vida pelos meus e pelos seus pecados, para que a gente não fosse perdido eternamente, mas para que nós tivéssemos um céu eterno garantido para nós. Toma posse desse céu, toma posse desse presente que Deus já nos deu, da redenção em Cristo Jesus. Por tudo isso te agradecemos, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, na unidade do Espírito Santo, e nos consagramos e nos refugiamos no Imaculado Coração de Maria. O mesmo colo que Jesus quis se colocar, nós nos colocamos, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vou ensinar como é que a gente termina aqui no Instituto Rece de uma oração. Com vosso Filho, ó Mãe Pia, aí você responde: abençoai-nos, ó Virgem Maria. Amém. Abençoai-nos, ó Virgem Maria. Amém. 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 E até nosso próximo episódio. Continue nos acompanhando para receber todos os nossos conteúdos. E obrigado por terem permanecido aqui conosco até o final. Muito obrigada, irmão Luiz Maria. Estamos unidos. Quem como Deus? Quem como Deus? Ninguém. Ninguém.